Olá, você está ouvindo o podcast do Futebol na Veia. Fala, galerinha do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Bem, estamos aqui de volta novamente, junto com o Eric e com o Alexander. Estamos aqui novamente para a segunda parte do quem você prefere entre Cristiano Ronaldo e Messi. Bem, o primeiro gerou muito debate, a gente falou sobre várias coisas, a gente não ficou só entre Messi e Cristiano Ronaldo. Na nossa conversa teve de Miller a Josué, então vocês podem ver que foi muito assunto. Foi muito difícil, a gente teve que pensar muito bem, porque não é simplesmente achar um que é melhor, e sim entender quem se encaixa melhor naquele time, sem atrapalhar as configurações daquele time. Então eu queria que o Alexander, primeiramente, claro, falasse aí o que ele achou da primeira experiência e o que ele espera agora para a segunda parte. Olá, galera, tudo bom com vocês? Olá, Leonardo, olá, Eric, que também está conosco novamente aí. Bom, foi bem reflexivo o primeiro debate, foi bem... Eu tinha uma ideia assim, eu falei, não, peraí, qual que é a ideia desse quadro? Calma, peraí, vai dar Messi, pô, vamos escolher outros caras. Porque eu acho, deixei no outro programa, eu acho o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo, tem mais valências. E não, eu até me surpreendi que foi 4-1 naquela época e no meu aqui pessoal tinha dado 3-2. E eu pro Cristiano Ronaldo, peraí, é interessante da gente pegar, não pegar a grandeza dos dois, não pegar a genialidade dos dois e pegar e sim como ele se encaixaria em um contexto, né, de que você não tiraria as grandes qualidades daquele time. Então foi bem reflexivo assim. E vamos ver o que acontece aí, né? Nos próximos temos mais 5 times aí nessa parte 2. E vamos ver aí, tô curioso para ver os times e para ver o que a gente vai aprontar. Vamos ver se o Cristiano Ronaldo vai levar mais uma vez ou se o Messi vai conseguir se recuperar. Fala, galera, beleza? Eric Filardi aqui, jornalista do Futebol na Veia, mais uma vez para debater. Bom, o que eu achei do programa foi... achei que foi surpreendente. Nas minhas contas, estava Cristiano Ronaldo, mas não achei que fosse tanto. Inclusive, a gente tinha uma visão antes do programa. Durante o programa, nossas visões mudaram. E é o que pode acontecer aqui. Eu tô com algumas convicções quanto a esse estilo de jogo dos times que vamos falar, mas o debate pode fazer um convencer o outro, como fui convencido e convenci no último programa, então eu acho que essa é uma das grandes valias do debate. Vamos com tudo! Tá certo, galera, vamos embora. Provavelmente nesse programa vai ter muito disso, da gente mudando de opinião no decorrer do debate, porque vai esclarecendo algumas coisas. Talvez você aí que está acompanhando também, na hora que a gente citou um time, você pensou num jogador, depois que a gente falou, tem vários argumentos que você tenha mudado. E a gente vai abrir agora um time brasileiro, esse também eu acho muito difícil, que é o Palmeiras de 1999, campeão da Libertadores. Começando agora pelo Eric. Analisando esse time, pelo menos por enquanto, eu não acho tão difícil a escolha do jogador. Para mim, o Messi é o cara desse time. E eu explico o motivo de uma forma muito simples. O time girava ali muito em torno do Alex, camisa 10. Ele era um cara, assim, eu acho genial também, um cara que poderia ter muito mais oportunidade do que teve na seleção brasileira. O gol que ele faz contra o São Paulo em cima do Rogério Ceni é uma obra de arte para outros milhões de gols que ele já fez aí, milhares de gols, milhares, não centenas, nossa, como isso é exagerado. Mas, assim, é um jogador excepcional e o time girava muito em torno dele ali. Então, eu acho que características similares ao Messi, de carregar um pouco mais a bola, por mais que ele não seja tão veloz quanto o Lionel Messi, mas é um cara que carrega a bola, orquestra time, né? Tinha um apoio muito forte do Arce, que é um grande lateral, por mais que o Denilson tenha deitado em cima dele, mas enfim, não vem ao caso. O Arce era um cara de muito apoio, enquanto o Júnior, por mais que também apoiava bem, era um cara que segurava mais o Arce ser um cara mais apoiador. E eu acho que o Messi cairia melhor nesse estilo de jogo, né? Tinha também um centroavante como o Oséias, um bom centroavante a segurar, por exemplo, um centroavante, uma dupla de zaga, o Messi chegar mais na frente, no caso o Alex também chegar mais à frente.
Então, nesse estilo de jogo, eu acho que casa bem o estilo de jogo do Lionel Messi. Rapaz, difícil, hein? Ô, Eric, você tirou o Alex do time, foi isso? Eu tirei o Alex. Porque assim, eu não quis simplesmente, tipo assim, deixar o cara... Eu pensei no estilo de jogo do time. Se eu tirasse, por exemplo, no caso do Cristiano Ronaldo, ele estaria meio que no lugar do Zinho. Só que o Zinho não tem essa característica de tanta velocidade. É um cara mais de meio campo, ajuda taticamente, que é de bola. Não são muitas características do Cristiano Ronaldo. Então eu optei por tirar o Alex do time e ter uma base, só que com o Lionel Messi. Então, porque, cara, é difícil de tirar o Alex desse time. Ele era o melhor jogador daquele time, na minha visão, junto com o Marcos no gol, óbvio. Mas eu acho que eu ia tirar o Oséias, cara. Ia tirar o Oséias e colocar o Cristiano Ronaldo. Mas como o Cristiano Ronaldo ele não é centroavante, ele não faria as funções que ele poderia fazer, mas ele não faz. Até hoje, muitos consideram ele centroavante, acham que ele deveria jogar nessa função, mas até hoje ele não é, porque é o Higuaín que é o centroavante da Juventus. Então, se pudesse roubar, talvez eu tiraria o Rogério, colocaria o Zinho segundo volante, colocaria o Cristiano Ronaldo, o Paulo Nunes abertos, mas como não dá pra roubar, e a gente quer manter a fidelidade aqui do programa, eu vou na linha do Eric mesmo, com muita dor no coração. Eu tiraria o Alex, que o Eric já disse tudo. Foi um período do Alex fantástico ali naquele time do Palmeiras. Mas se for para você não mexer muito na ideia de jogo, se você não for mexer na estrutura tática que foi implementada naquele time, infelizmente você vai ter que tirar o Alex para colocar o Lionel Messi, porque Cristiano Ronaldo, ele poderia entrar no lugar do Paulo Nunes, mas o Paulo Nunes tinha a questão da velocidade, do drible, que o Cristiano Ronaldo até tem, mas usa pouco, principalmente depois que ele foi pro Real Madrid. Como eu disse na questão do Oséias centroavante, e o Eric falou muito bem do Zinho, né? Ele se assemelha muito a que o Elano foi na era Dunga, né? Ele era volante, ora era meia, você não sabia muito ali. Era mais um terceiro homem de meio campo ali com diversas funções. Então, para não tirar toda essa estrutura tática, acho que é isso mesmo, tirar o Alex para colocar o Messi. Com muita dor no coração, repito. Cara, eu pensei muito em quem tirar, porque eu gosto muito do Alex. Eu li o livro dele, ele fala muito dessa conquista do Palmeiras aí, conta várias coisas dos bastidores. Gostava muito dele na época do Cruzeiro também, no Fenerbahçe. Pensei em tirar o Paulo Nunes também, para pôr o Messi, mas acho que talvez mudaria um pouco a dinâmica do time, a configuração da equipe, então infelizmente eu vou ter que sacar o Alex, como o Alexander falou, com muita dor no coração, que era um craque de bola, jogou muito nesse período aí do Palmeiras, e também acho que a carreira do Alex no todo foi assim, acima da média. Para mim, foi um jogador que, em uma temporada de Campeonato Brasileiro, na era dos anos 2000, teve o melhor desempenho, na minha opinião. Então, eu fico com o Lionel Messi também, para esse time do Palmeiras. Eu acho que a gente tem que explicar para quem está ouvindo que é o seguinte, esse tipo de análise que a gente está fazendo não é para tirar um jogador do time e colocar o outro. Não, é pra gente tentar manter o esquema tático e ver qual jogador dentro desse esquema tático ali é melhor que o time. Se fosse pra gente substituir, o Alexander falou, faria muito sentido. Pega o Zinho, bota o segundo volante, saca o Rogério, coloca o Messi de um lado, ou perde o Paulo Nunes, ou bota o Cristiano Ronaldo na ponta e deixa o Alex e o Paulo Nunes, enfim. Brincaria muito mais com os jogadores e aí ficaria até fácil, você só precisaria de quem você quer no time e você mexeria. Nossa análise aqui é justamente manter o padrão do time, meio que tirar um jogador e colocar outro. Queria só colocar uma polêmica aí no ar sobre... É uma opinião que eu tenho há um bom tempo já. Eu acompanhei mais o Alex no Fenerbahçe, né, mas depois eu comecei a acompanhar, pelo menos há uns 3 anos, comecei a acompanhar jogos antigos, comecei a ver algumas partidas, comecei a entender o absurdo que foi o Alex não estar na Copa de 2002, que pra mim
É um dos maiores absurdos da história da seleção brasileira. E além disso, eu levanto uma tese e vou levar ela até o final da minha carreira do jornalismo, por enquanto, né? A gente não sabe, mas pelo que eu vi, eu acho até inclusive que o Alex, cara, é melhor do que o Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo era muito um segundo atacante, menos do que um meio amador, apesar de jogar com a camisa 10. E o Alex poderia fazer essa função, mas o Alex, ele arma também muito bem o jogo, coisa que o Rivaldo não faz tão bem assim. Então eu queria jogar essa polêmica aí no ar também. Olha, eu discordo. Eu acho que o Rivaldo é muito mais jogador e, assim, muito, não um pouco, mas muito, assim. Eu acho que o Alex é um pouco mais classudo, que tem mais classe para jogar, é um camisa 10, é um 10 mais moderno do Rivaldo. Só que o Rivaldo, ele é mais, eu acho que mais completo do que o Alex. Botar a função de armador, aí você pode pôr o Alex. Se você botar jogador, acho que completo, tanto como atacante, como meia, eu acho que o Rivaldo é melhor. E o Rivaldo, ele tem lances na carreira muito geniais, velho. Coisas que o Alex até tem um ou outro, mas eu acho que tem mais. O Rivaldo tem golaços de bicicleta. O Rivaldo tem aquele corta-luz mágico na seleção brasileira. O Alex teve chances na seleção brasileira, mas nunca foi titular. E o Rivaldo, desde 93, tendo chance na seleção brasileira, 98 titular, 2002 titular. Já não foi para 2006, porque já estava mais pro fim da carreira. Mas eu acho assim, que o Rivaldo é um jogador espetacular e ele poderia ter ganhado pelo menos mais umas 2 bolas de ouro. Só que é aquele negócio, né? Se o cara não tem marketing, ele não tem lugar nenhum. Então, a temporada que ele fez em 99 foi uma coisa absurda. Só que ele precisava de um marketingzinho para ser um jogador ainda mais reconhecido e brigar ali com top 5, jogadores do Brasil da última década, assim. Top 10, mano, eu acho que ele tinha que estar. E é um jogador não tão valorizado quanto deveria. Acho que é um cara injustiçado. Eu concordo com a análise do Eric em relação à disputa Rivaldo e Alex. O Alex, para mim, tinha que jogar em 2002, né? Não como titular, ele tinha que ir para a Copa, pelo menos. Ele conta até no livro dele que o Felipão falou para ele que ia convocar ele, e chegou na hora não convocou. Ele merecia sim estar naquele time. Acho que foi um grande jogador, ele merecia pelo menos uma Copa no currículo. E em relação ao Rivaldo, eu sou suspeito a falar do Rivaldo, porque eu gosto muito do Rivaldo. Acho que nem o Eric falou, faltou marketing, faltou mídia para ele conseguir mais bolas de ouro, entre outros prêmios. Ele jogou muita bola e não é à toa, né, que teve bola de ouro e tudo mais. E outra coisa que eu acho, talvez, não sei se vocês concordam comigo, em 2002, o jogador mais marcante da Copa foi o Ronaldo Fenômeno, o que mais decidiu. Mas o melhor jogador do Brasil na Copa foi o Rivaldo. Se o Rivaldo não tivesse jogando aquele alto nível naquela Copa, talvez a gente não teria penta. Talvez a gente não seria penta naquele ano. Não sei se vocês concordam comigo. Olha, eu concordo. Eu acho que naquela Copa o Rivaldo foi o melhor jogador. Concordo também com o Eric. Eu acho que em termos de relevância, em termos de grandiosidade, de quem é maior, o Rivaldo é sem dúvidas maior do que o Alex, apesar do Alex ter uma idolatria por 3 clubes grandes, mas comparado ao que o Rivaldo fez em Copas do Mundo, é incomparável. O Rivaldo já veio de uma Copa do Mundo de 98, onde ele jogou muito bem. Em 2002, para mim, também foi um grande jogador, e acho que o brasileiro precisa valorizar mais ainda o Rivaldo. Mas, em termos de bola, qualidade, tudo, eu ainda fico com o Alex. Eu só acho que o Alex, não diria que errou na carreira, porque ele tem uma idolatria e um carinho pelo torcedor do Fenerbahçe que muitos jogadores gostariam de ter, né? Ele tem uma estátua lá, ele vai lá e todo mundo reconhece ele, pede foto. Ele é um rei da Turquia praticamente. Então não diria um erro, né? Mas eu acho que talvez o páreo, assim... A escolha mal feita, né? Isso, pode ser. Se ele quisesse... quero ser mais relevante no mundo da bola, talvez a ida pro Fenerbahçe tenha sido um erro, mas ele pagou com isso, sendo o maior ídolo da história do clube. Eu concordo que o Rivaldo tenha sido um dos melhores jogadores daquela Copa, né? Não sei se o melhor, né?
quem não lembra, eleito o melhor da Copa foi o Oliver Kahn, e eu achei muito justo, porque ele foi fantástico a Copa inteira, só que falhou justamente na final, quando não podia falhar. Só que, por exemplo, nos 2 gols da final, o Rivaldo tem participação direta nos gols do Ronaldo. Mas aí a gente não pode também desmerecer o cara que tá pra guardar o gol, né? Que ele tava no lugar certo na hora certa. Quando o Rivaldo dá aquele chute que o Oliver Kahn, aquela rebatida, né? Que ele queima a roupa ali, solta, o Ronaldo tá no páreo ali, acreditando no lance para meter o gol. Então eu acho que dá muito mérito. E no segundo gol também, aí é genialidade do Rivaldo. O Ronaldo também tá ali, meteu mais uma caixa, o Tiquinho de Ronaldo também tem. Então, acho que foi uma dupla fantástica. Eu acho que é uma brigadura de quem foi melhor ali. Mas assim, pelo lance do corta-luz que eu achei, velho, você é louco. Aquilo ali foi, acho que o lance da Copa. Marcou aquela Copa de 2002 por aquele lance. Acho que dá pra colocar o Rivaldo, sim, como o melhor jogador daquela Copa. Beleza, então, galera, agora vamos para a próxima equipe. Foi tão difícil esse Palmeiras aí, né? Foi o quê? 3-0? Foi 3-0 pro Messi. Eu acho que foi... Ah, não. O Cristiano Ronaldo ganhou no anterior de 3-0 também, no Atlético Mineiro. Mas foi raro até agora ter um 3-0. Mas do Atlético Mineiro a gente teve mudanças, né? Sim, a gente conversou e mudou. Foi isso mesmo. Acho que o Messi tava até ganhando e depois a gente mudou pro Cristiano Ronaldo. Então, vamos embora para o próximo. A próxima equipe vai ser o Liverpool, campeão da Champions League na temporada 18-19. Dessa vez, começando o debate pelo Alexander. Vamos lá, eu acho que tá tendo Tô tendo uma dificuldade e acho que eu vou dar uma... Não vai ser uma roubada. Acho que ele tá colando. Tá, eu quero que vocês entendam muito bem. No programa anterior, acho que todos entenderam que a melhor fase do Lionel Messi foi com Guardiola, né? Eu não acho que foi não é que foi a melhor, eu acho que ele tem uma constância, uma regularidade lá em cima, no topo tão alto, que eu não consigo colocar assim um auge do Lionel Messi. Mas naquela equipe do Pep Guardiola, o Lionel Messi jogava como um falso 9, parecido com o que o Roberto Firmino faz hoje com a camisa do Liverpool. São sistemas de jogo diferentes, óbvio, mas apesar de ter um falso 9, eles usam esse falso 9 de uma maneira completamente diferente. Mas eu acho que dá para o Messi se encaixar nessa questão com o Roberto Firmino. E você ganharia em todos os aspectos, né? Você ganharia em posse de bola, você ganharia em drible, você ganharia em reter mais a bola, que o Messi, apesar de não ser centroavante, não fazer a parede, com a bola no pé ele consegue prender e esconder muito bem a bola. Então eu acho que o Messi ali como um falso 9, saindo da área para armar, igual o Firmino faz, eu acho que seria uma boa. E eu acho que eu fico nessa questão com o Lionel Messi, porque o Cristiano Ronaldo poderia fazer a função? Poderia. Só que aí, como os amigos já falaram anteriormente, o Cristiano Ronaldo ele prefere, ele gosta de jogar com centroavante, né? Ele não gosta de jogar tanto assim como um 9. Ele poderia fazer, eu acho que ele até deveria fazer essa função, começar a fazer essa função de fato na sua carreira, mas para esse Liverpool atual, eu acho que Lionel Messi ali no lugar do Firmino seria o ideal. Eu também vou de Lionel Messi, mas aí já muda um pouco o esquema. Eu acho que o Salah faz muita função do que o Messi faz no time do Liverpool. Nessas duas meia temporadas com o Klopp na frente do Liverpool, mais que o Salah tenha tido lesão, mas o Salah sempre foi o grande jogador desse time, pelo menos na minha visão, né? A última temporada teve um pouco mais de equilíbrio, mas normalmente o Salah era o destaque do time e tal. E eu acho que o apoio do Alexander-Arnold ali pela direita, como a gente falou anteriormente, né? Esse ponto mais destacado com o Daniel Alves fazendo essa dupla pela direita. Acho que o Messi cairia bem nesse time no lugar do Salah. Eu sacaria o Salah,
aquele time do jeito que tá jogando, porque eu acho que tá bom do jeito que tá. Isso eu botaria o Messi no lugar de Salah, eu acho que não teria nem tanta dificuldade, não. Bem, nesse time do Liverpool, eu também fico com o Lionel Messi. Eu tava na dúvida onde colocar ele, porque eu cheguei a pensar como o Alexander, ele ali como um falso 9, ou então ele ali no lugar do Salah, ou até no lugar do Wijnaldum. Só que eu acho que no lugar do Wijnaldum ia perder a configuração do time, porque o Wijnaldum, ele é muita intensidade. O meio campo do Liverpool passou um meio campo muito intensivo com ele, com o Fabinho e com o Henderson, então eu acho que não é bom mexer nesse meio campo. E como eu gosto muito do jogo do Firmino e acho que seria muito importante ter ele ainda, eu vou seguir a ideia do Eric, vou colocar o Messi no lugar do Salah. Ele vai fazer aquela dobradinha com o Arnold e ainda vai ser muito bem servido pelo Firmino também, que tem aquela função de, além de fazer gol, de armar o jogo também, muitas vezes ele sai da área para ajudar e abastecer o Salah, né, no caso, que vai ser o Messi e o Mané. Então, também fico com o Lionel Messi. Eu acho que seria legal, né? Acho que das duas funções. Acho que tirar o Salah e colocar o Messi também seria uma alternativa interessante, porque aí o Firmino, que continuaria com a função de falso 9, continuaria saindo da área e ele abrindo esse espaço, poderia aparecer o Lionel Messi lá na frente. Também seria uma boa opção. Eu ainda fico com a opção de tirar o Firmino, apesar de ser fã do jogador, e também é um outro jogador que eu acho que a gente só vai entender a dimensão do Roberto Firmino quando ele parar, né? Ou quando ele conquistar algo com a seleção, que eu acho que a carreira de jogador não se resume à seleção brasileira. Mas eu acho que também seria uma alternativa interessante essa assim que vocês colocaram. Mas ainda fico com o Messi como um falso 9 ali, porque ele daria uma genialidade ali para o meio campo, ele tendo essa função de saída, que acho que seria mais do que o Firmino. E o Salah poderia continuar fazendo a função ali que vem fazendo no lado direito. Eu acho que se colocasse o Messi no lugar do Salah, do Firmino, ele perderia a essência que tem, né? Por mais que o Messi faça um falso 9, ele carrega muito a bola, coisa que o Salah, na minha visão, também faz. Eu acho que os dois fazem uma parcela muito parecida, tanto que, se não me engano, algumas temporadas atrás, o Barcelona queria o Salah justamente para fazer a função do Messi no Barcelona. Que nessa época que eu falei, nossa, mas o Salah nem é tudo isso, mas eu não acompanhava tanto o cara para poder falar. Acho que perderia um pouco a essência do time. Pode ser que dê certo, pode. Mas, eu não vejo muito bem, assim, saindo esse cara de... Eu acho que o Firmino faz esse papel de falso 9 até, talvez, não sei lá se dizer que melhor que Messi dizer demais, mas eu acho que ele faz muito bem esse papel de falso 9, Firmino. Eu gosto do jeito dele, ele sabe ser coadjuvante, ele sabe ser protagonista, ele sabe jogar com todo mundo. Parece que com qualquer um que se colocar ali do lado do Firmino, ele vai aprender a jogar, vai se... Assim, eu acho o Firmino um grande coringa, então eu acho que a gente manteria as características daquele time do Liverpool, colocando o Salah nesse lugar do Salah. Concordo com o que o Eric falou. Eu sou um cara que eu gosto muito do Firmino, acho que ele é muito inteligente. Acho que muitas vezes as pessoas criticam ele, mas acho que as pessoas não analisam o jogo num todo, porque ele é muito bom de bola e muito inteligente, ele faz o time do Liverpool jogar, ele é uma peça-chave e eu não consigo tirar o Firmino dessa equipe do Liverpool. E eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre isso, sobre o Liverpool. Eu tô penando aqui, cara, pra saber, sinceramente, apesar de ser um jogadorzaço e o Klopp que deveria que se virar com isso, mas eu não consigo ver assim nesse atual time do Liverpool, nenhum lugar pro Cristiano Ronaldo, viu? A gente mantém, lógico, essa linha de não mexer no esquema tático do time. Porque você pode pensar grosso modo, o Mané. Mas o Mané aí no lado esquerdo, cara, ele dá uma dinâmica, uma velocidade, um arranque, um contra-ataque e uma intensidade que é uma das caras, um dos pontos altos desse Liverpool. E eu teria muita dificuldade, assim, de colocar o Cristiano Ronaldo nesse time, viu? Acho que talvez ali no do Roberto Firmino, mas será que o Eric falou bem que o Roberto Firmino faz muito bem a função de sair
e de ter o toque rápido ali no meio campo. Será que o Cristiano Ronaldo se limitaria a isso? Acho que não. O Cristiano Ronaldo ele gosta e prefere fazer os gols. Então eu pensei aqui algumas alternativas e não vi, sinceramente, não vi uma boa função ali pro Cristiano Ronaldo nesse time. Eu sei que o pai tem qualidade, né? Você quer elogiar aqui o pai, o Firmino e tal, né? Mas pra mim, tá decidido, podemos passar pro próximo. Também tive a mesma dúvida do Alex. A próxima equipe será o Grêmio de 2007, campeão da Libertadores, liderado pelo Renato Gaúcho, com destaque do Luan e do Arthur. Dessa vez, começando pelo Eric. Cara, analisando esse time, eu sinceramente, eu não... Eu não... Se alguém perguntasse assim, quem você colocaria nesse time, com certeza eu acho que eu não colocaria nem Cristiano Ronaldo, nem Messi, porque, sei lá, eu acho esse time aqui, ele deu uma liga... Sei lá, eu acho que o Luan e o Arthur, como você disse, né, fizeram uma dupla muito boa. O do Renato Gaúcho ali foi pontual. Só que, assim, eu não vejo um time com muitas características de Messi e nem um time com muitas características de Cristiano Ronaldo. Mas, dentre os dois, eu vejo mais características de Cristiano Ronaldo. Isso aí eu colocaria o quê? Com o Fernandinho, que é um extremo, bem extremo mesmo, esquerda. Seria um pouco mais a função do Cristiano Ronaldo. Mas, assim, eu acho difícil jogar nesse time. Não acho que os laterais sejam laterais que ajudem tanto. Não sei se é porque é um time brasileiro, enfim. Mas, eu, por exemplo, não vejo o Edilson apoiando muito pelo lado esquerdo, o time do lado direito, aliás. Eu não vejo o Grêmio com o lado direito muito forte para uma entrada de Lionel Messi. Por mais que se a gente colocasse Lionel Messi, podia dar uma dinâmica ali. Mas, no estilo de jogo do time do Grêmio, eu acho que o Cristiano Ronaldo cairia melhor no lugar do Fernandinho. Bom, eu concordo com o Eric. Eu acho que eu tiraria o Fernandinho e colocaria o Cristiano Ronaldo, porque eu acho que ele se daria muito bem ali com o Barrios, né? O Cristiano Ronaldo precisa de... Ele precisa não, ele gosta, se sente mais à vontade jogando com esse centroavante. E o Barrios, ele não é um centroavante paradão, apesar de ser alto e tudo. Eu acho que se encaixaria muito bem. E não colocaria o Messi muito pela questão do Luan, né? Porque você mudaria totalmente o estilo de jogo do Luan, que era junto com o Arthur, eram os dois principais jogadores desse time. O Luan, ele tinha uma liberdade para organizar, para flutuar em todos os setores, que ele não teria com o Lionel Messi. Então, tanto é que se fosse para colocar o Messi, eu não tiraria o Fernandinho, tiraria o Luan. Mas nesse caso eu vou de Cristiano Ronaldo no lugar de Fernandinho também, concordando em acho que todas as partes com o que o Eric falou. O time do Grêmio, eu até gostava do time do Grêmio. Essa equipe era uma equipe que jogava muito bem em grupo e tudo mais. E nessa época aí, o Luan era o craque da América, que hoje em dia não reconhece o grande jogador que ele era. Não que não jogue mais bem, só que atualmente ele é muito inconstante. Tem partida boa, tem partida ruim. Uma partida ele joga bem o primeiro tempo, o segundo joga bem, ou vice-versa. E não dá pra tirar ele da equipe do Grêmio, foi o principal nome, ele com o Arthur. Eu ressaltei no começo, e vocês também comentaram sobre. Eu sigo a ideia de vocês, eu tiro o Fernandinho ali e coloco o Cristiano Ronaldo. Pensei no que o Alexander falou em relação ao Barrios, acho que ele se daria muito bem sim com o Lucas Barrios. E para não mexer na dinâmica da equipe, na configuração da equipe, o Cristiano Ronaldo seria melhor para a equipe do que o Messi. Gente, cadê o debate? Eu quero mais debate, quero briga, eu quero ver sangue, gente. Não tá tendo isso agora, tá muito fácil essa segunda parte. Até então só tá tendo 3-0, né? Cadê a polêmica? Eu quero ver as polêmicas. Mas olha, eu acho que o grande erro da carreira do Luan, aliás, não sei nem se é erro da carreira do Luan, ou se é erro empresário, enfim, ele não ter sido vendido após aquela Libertadores ou aquele Mundial no máximo. Cara, é o que o Bernard fez. O Bernard
campeão da Libertadores com o Atlético e vazou. Era a oportunidade. Se espera mais um pouco, não ganha nada, o jogador não é mais visto. O Everton, o Cebolinha, pode estar traçando a mesma trajetória de ser um jogador que tem mercado lá fora agora, mas assim, se não sair agora, difícil sair. Dudu é um grande exemplo disso. Saiu, não deu certo, voltou, ainda era jovem, foi fazendo aqui, foi ficando. Hoje é ele no Palmeiras, mas o mercado lá fora e vai dar uma vaga, por exemplo, numa seleção brasileira, não vai ter. Eu concordo com isso que o Eric falou. O Luan ficou naquela de não querer sair. Acho que na casa, eu não sei se ele chegou a pensar, ou procurando uma oferta melhor de um time mais rico, ou de um time com mais estrelas, ou então ele achou que não era a hora. Mas na verdade ele deveria ter saído depois dessa Libertadores, ou até depois do Mundial mesmo, e aproveitar aquela boa fase. Às vezes lá na Europa ele não teria sofrido essa queda que ele sofreu aqui no Brasil. E hoje o Luan não tem mercado mais para a Europa, de forma alguma. O Luan é campeão olímpico, campeão da Libertadores e tudo mais, jogou muito bem esse período, mas depois que passou o auge dele, ele nunca mais voltou a ser o mesmo, e não imagino que ele volte a ser o Luan que a gente viu anteriormente. Eu acho que nessa questão do Luan, quem tem que abrir o olho é o Everton Cebolinha, né? Que já passou da hora também de sair. Acho que depois da Copa América que ele fez aqui no Brasil, ele já deveria ter procurado, já deveria ter insistido para uma saída para a Europa, porque senão pode entrar na mesma questão do Luan, né? A idade vai chegando, pode vir um mau momento e você acabar fechando as portas lá da Europa. Então acho que o Cebolinha tem que tomar muito cuidado para que isso também não aconteça. Verdade. Então, agora vamos para a próxima equipe. Para mim, assim, é um dos times que eu mais gosto, porque foi quando eu comecei a assistir mais futebol e tudo mais, que é o Milan de 2006 e 2007, o time liderado pelo Kaká, campeão da Champions League sobre o Liverpool. Dessa vez, Alexander, inicia o debate pra gente. Cara, Milan. Pra falar a verdade, é que a gente tem que escolher algum, né? Mas nesse time do Milan, cara, eu não tiraria ninguém, porque não dá pra tirar nenhum dos três volantes, né? Porque o Pirlo era o Pirlo, né? Aquele primeiro volante que dava toda a armação de jogadas para aquele time. Você tinha o Gattuso e o Ambrosini, que eram dois leões ali que compensavam a falta de intensidade que o Pirlo tinha, né? O Pirlo sempre foi classudo, sempre foi aquele cara de mais toque, de genialidade ali, com um toque mais sutil. E aí você tinha Ambrosini e Gattuso ali como dois leões. Rapaz, aí você tem Seedorf, Kaká e Inzaghi. Meu Deus. Olha, eu acho que eu vou de Lionel Messi no lugar do Seedorf. Porque eu acho que, tirando qualquer um desses para colocar Cristiano Ronaldo e Messi, você perderia, você tiraria um pouco, mudaria um pouco o estilo de jogar, porque Lionel Messi, o Seedorf é um meia de mobilidade, mas um meia que tem uma facilidade de armar o jogo também, que é como poucos, coisa que Cristiano Ronaldo não tem. E o Messi, apesar de ter, ele é mais de fazer gols, ele é mais decisivo do que o Seedorf foi. O Kaká era um jogador aberto pela esquerda que era o Kaká, né? Toda a velocidade que ele dava aquele elenco do Milan, ele saía driblando todo mundo, um arranque excepcional. E o Cristiano Ronaldo, apesar de jogar na esquerda, ele não teria essas valências, pelo menos não quando ele decidiu se tornar a máquina que ele se tornou hoje. O Inzaghi é o centroavante que os dois também não são. Agora o Seedorf, o Messi poderia fazer, se for o mais próximo dos dois, o mais próximo jogador que poderia fazer uma dessas funções seria o Messi no lugar do Seedorf. Eu acho que ele poderia dar uma dinâmica de jogo interessante ali pelo lado direito. Notoriamente você perderia um pouco, ou ganharia mais em posse de bola, mas perderia um pouco de passe curto
que era o que muito o Seedorf tinha para Kaká, para Inzaghi, há um tempo atrás para Shevchenko também. Então, cara, eu acho que Messi no lugar do Seedorf, apesar de eu achar que qualquer um dos dois que entrasse em qualquer uma função acabaria atrapalhando um pouco aquele esquema tático. Atrapalharia, óbvio que entre aspas. Eu acho que a decisão do Bayern de Munique no outro programa é tão difícil quanto a desse programa. Nesse programa eu acho que esse talvez seja o time mais difícil pelo fato de dois laterais. O time inteiro do Milan ser um time muito físico. Eu falo time muito físico, não é só um time que corre muito. E não necessariamente corre muito. Seedorf nunca pode correr muito, Ambrosini também não, Gattuso também não, Pirlo também não corre muito. Mas eram jogadores que eram muito dedicados. A grande parte deles ali, por exemplo, Gattuso, Ambrosini, não, igual o Alex disse, são bons, mas não são caras tecnicamente bons. São caras absurdos, que dão uma vida e tal. Dois zagueiros ali monstruosos, com os melhores zagueiros que eu já vi, Maldini e Iniesta. Laterais, ok. O Loves, que eu acho que é até melhor do que o Odo, mas é um time que não casa com a característica do Messi, um time de muita pegada, não tem meio-campistas que façam o Messi jogar. Por exemplo, o Messi jogou com Xavi, Iniesta, Busquets, Rakitic, jogou com meio-campistas mágicos, né? Se você botar um Seedorf ali e um Pirlo nos dois times ali, por exemplo, que façam o Messi jogar, você pode até equilibrar no quesito valias, assim, né? Porque o Seedorf nunca põe um meio-campista estilo Iniesta, Xavi e Pirlo, que são campistas centrais, né? O já estava mais para um meio atacante, né? Joga mais pelos lados, mas não com tanta velocidade, caindo pelo meio. E eu não vejo o Messi caindo nesse time. Não vejo também quem vai alimentar tanto o Messi. O Cristiano Ronaldo, eu volto com a lembrar o time de 2008, né, do Manchester United. Tevez, Rooney e Cristiano Ronaldo na frente. Aqui atrás tinha Carrick e Scholes, que eram dois cães de guarda também, não necessariamente caras muito técnicos, às vezes raçudos, né, como são Ambrosini e Gattuso. Então, assim, Cristiano Ronaldo consegue jogar com jogadores que não têm um nível técnico tão alto. Por exemplo, ele faz muitas vezes isso em Portugal. É um time sem tantas estrelas e consegue sucesso. Eu acho que se a gente tirasse, tendo as características, né? Porque eu acho que se a gente colocar o Messi na direita, a gente já está tirando a característica do Messi. Colocar o Messi no lugar do Gattuso não faz sentido nenhum. O Messi poderia cair no lugar do Kaká, mas aí você configura todo o time, que o time jogava em prol de Kaká. Eu acho que, entre as características, a gente tiraria e colocaria o Cristiano Ronaldo. Você não teria a mesma qualidade de passe, né, o mesmo ritmo que o Seedorf coloca em campo. Você teria muito mais dinamismo, né? Mais velocidade, mais infiltração, com certeza mais gols. Eu acho que nesse time eu colocaria o Cristiano Ronaldo no lugar do Seedorf. Acho que o time seria tão forte quanto, até mais. Esse time é muito difícil de escolher um dos dois. Como o Alex falou, é um time que, assim, é difícil imaginar você tirar uma peça daquele time lá que deu tanto certo. O conjunto funcionou perfeitamente, até que ganharam Champions, Mundial e tudo mais. Para esse time, eu já pensei na possibilidade dos dois, tanto do Cristiano quanto do Messi, mas eu acho que eu fico com o Messi mesmo. Fico com o Messi no lugar do Seedorf também. Acho que não tem como mexer nos três volantes, não tem como mexer no Gattuso, no Ambrosini, não tem como mexer no Kaká também, não tem como mexer no Pirlo. Acho que o Isaac, colocar um dos no lugar do Isaac não ia fazer tanto sentido assim, mesmo que eles até consigam fazer a função, mas acho que é melhor deixar o Isaac ali. E eu coloco o Messi no lugar do Seedorf, que muitas vezes o Seedorf chegou a fazer funções diferentes, né? Teve vezes que já fez mais aberto, um pouco pouco mais pelo meio também. E acho que o Messi conseguiria fazer essa função junto
de companheiro do Kaká ali na responsabilidade de decidir e ajudar a equipe. Mas aí a gente estaria descaracterizando, por exemplo, o próprio Lionel Messi, né? Que ele nunca jogou, se eu não estiver enganado, pela esquerda. Jogou do meio à direita. Então a gente está colocando o Messi no lugar do Seedorf, a gente está descaracterizando um outro jogador, né? Então, por exemplo, a gente estaria mudando bastante o esquema tático do time, na minha visão. Estaria colocando um jogador que não joga naquela posição. É mais ou menos o que a gente fez no programa passado, falando, não, vou tirar o Tardelli e boto o Cristiano Ronaldo na direita, uma função que ele normalmente não faz. Então, Não, eu vou mudar meu voto. Viu? Isso, é isso que eu quero Mas concordando em partes com o que o Eric falou. Mas eu vou cometer um pecado, que eu vou tirar o Kaká desse time. Porque, como o Eric falou muito bem, aquele time do Milan era muito físico. Era um time muito intenso e muito físico, que ganhava basicamente, lógico, tem as suas qualidades, óbvio, ninguém ali era perna de pau, mas era um time que ganhava muito na imposição física, no desarme rápido, nos cães de guardas ali, que eram Ambrosini e Gattuso, sempre desarmando. Ganhava muito no físico e que tinha a genialidade do Kaká, as velocidades, nem tanto a genialidade, porque se você pegar o Kaká, em nenhum momento ele foi aí o torcedor gênio. do Milan vai te questionar. Sim, aquele lance que ele faz contra o Manchester United é coisa de Não, gênio. sim. Ele teve aquele lance de gênio, mas dificilmente você vê o Kaká dando um drible espetacular, fazendo alguma... É sempre na velocidade, no arranque. São lampejos de genialidade, Isso, né? é sempre no arranque, na velocidade, num drible curto ali, parecido até com o que o Messi já fez no Barcelona. Mas, cara, se for para pegar essa questão de não descaracterizar tanto assim esse time do Milan, eu acho que o Cristiano Ronaldo, principalmente o Cristiano Ronaldo do Manchester United, que tinha valências parecidas com a que tinha o Kaká na época. Era rápido pelo lado esquerdo, decidia muitos jogos naquele setor, tanto com assistências, tanto com gols. O Kaká naquela temporada ele não foi o artilheiro do Milan em nenhum campeonato. Mesmo assim foi eleito o melhor jogador, fez muitos gols, deu muitas assistências, mas não foi o artilheiro. E então eu ficaria, acho que, com o Cristiano Ronaldo no lugar do Kaká. Óbvio, é um grande pecado você tirar o Kaká daquele time, é até impensável. Mas se for para realmente seguir a minha linha de raciocínio, de que não descaracterizar tanto assim o estilo de jogo, infelizmente vai acabar rodando o Kaká. É difícil, né, tirar o Kaká daquele time. Assim, na minha cabeça, na verdade, tudo bem que o Seedorf em alguns momentos parecia pela esquerda, mas o time rodava muito. O Kaká tem vários jogadas que ele faz pelo lado esquerdo, muitos momentos o Seedorf aparece pela direita ou pelo meio, então por essa constante mudança de posição, eu pensei no Lionel Messi. Eu vou manter o meu voto no Messi, mesmo que o Cristiano Ronaldo já tenha vencido a disputa. Acho que é muito válido a escolha do Cristiano Ronaldo naquele perfil do Manchester United ali. Jogava muito aberto pela esquerda, muito driblador, velocista, não que ele seja rápido agora, mas naquela época a principal característica dele era a velocidade. Mas eu mantenho o meu voto, continuo tirando o Seedorf. Acho que não tem como eu tirar o Kaká. Aquele time lá era o símbolo da equipe. Então eu mantenho o meu voto. Então deu o quê? 2-1 Cristiano Ronaldo agora? Isso, o Cristiano Ronaldo ganhou a disputa agora e empatou. E agora a gente vai para o último time. Num geral, sai o Seedorf do time, né? Isso. Eles tiram o Seedorf, um tira o Kaká, mas dois colocam o Cristiano Ronaldo, um coloca o Messi. É isso? Isso. O Cristiano Ronaldo venceu essa, o Seedorf foi o que seria sacado na escolha da maioria. E agora a gente vai para o último time, que é... Lembrando que eu sou muito fã do Surinamita. Ai, não. Agora vamos pro último, que é o Santos de 2011, o time do Neymar, do Ganso. Eu prezo que vocês lembrem da escalação da Libertadores, tá? Porque no Mundial já teve mudança, entrou o Borges, teve algumas ausências, então o time de 2011 da Libertadores. Bom, o time da Libertadores, tô pensando pelo menos pelo time da final da Libertadores, né? Acho
acho que variou bastante, né? O Léo era o titular, na final foi o Alexandro. O Pará foi titular na final, mas era o Danilo o titular na... Ô Eric, só pra recapitular, eu não sei se você falou, mas o Ganso jogou a final. Pelo menos o segundo jogo. De volante, sabe? Sim, e o Danilo foi pra lateral também. Ele jogou na lateral. Criando, Arouca, Leandro fazendo uma parte pela esquerda e Neymar e Eduardo na frente. Eu acho que é um time também muito de pegada, não sei se foi a escalação pra final, foi algo bem... Sim, o mais completo. Tipo, segurar um Peñarol que também era um lado muito pegado, muita força, muita gana, né? Garra uruguaia mesmo. Eu acho que o Cristiano Ronaldo cabe melhor nesse time. No lugar ali do Leandro pela esquerda, pelo menos nessa final. Aliás, Neymar jogava pela esquerda, caramba, que difícil. Na verdade, eu tô vendo o primeiro jogo, caramba. O segundo jogo... vamos nos basear pelo segundo jogo, então, que eu acho que é o time mais correto, digamos assim, né? Então, analisando este time aqui do Santos, eu acho que eu vou de Lionel Messi. Mas aí, o esquema que eu tô vendo aqui tá um pouco bagunçado, né? Porque o Adriano pela direita, o Arouca no meio, junto com o Elano e o Ganso na esquerda. Não era bem assim que o time jogava, né? Era Arouca e Adriano, assim, volantes. O Elano fazia mais à direita. O Ganso fazia bem no meio. Eu acho que nesse time não tem toda dificuldade de sacar o Ganso e colocar o Messi. Eu acho que o time bota o Messi voando. Enfim, mas é porque assim, não vejo o Ganso jogando junto com o Messi, porque características muito diferentes, mas que em campo ocupam pelo menos a mesma posição, digamos assim. Por mais que o Messi dê um dinamismo gigantesco pro jogo, só que o estilo de jogo daquele time girava muito em torno de Neymar e Ganso. Né? Só que era muito mais Neymar do que Ganso. Neymar era o cara daquele time, né? Era o cara que marcava gols, que dava dribles. Acho que o Ganso também fosse muito especial. Eu acho que se a gente tirasse o Ganso e colocasse o Messi, o jogo continuaria com a mesma fluidez, lógico, ficaria muito melhor e casaria muito bem. Bom, acho que, pra ser sincero, acho que até um dos mais fáceis que a gente teve, que é tirar o Paulo Henrique Ganso e colocar o Lionel Messi. Lembrando que em 2011 o Ganso volta de lesão, já tem uma queda comparada ao que ele teve em 2010. Em 2010 foi uma coisa genial, assim, acho que foi um auge, se você for falar de auge, acho que auge do Ganso naquela temporada foi um dos maiores do que a gente viu aqui no futebol paulista. E, porém, apesar de 2011 ele fez até uma Libertadores digna. Não foi com a mesma genialidade, mas teve lapsos, né? Teve alguns resquícios do que ele foi em 2010, principalmente teve uma partida, se eu não me engano, foi contra o Cerro Porteño, que estava sem Ganso, ou estava sem Neymar, sem Elano, sem vários jogadores, e o Ganso chamou a responsabilidade e jogou muito aquela partida, e o Santos precisava muito para se classificar na fase de grupos ainda daquela vitória, e o Ganso conseguiu levar o Santos a conquista dos 3 pontos. Mas nesse caso aí não tem muito o que falar. É interessante a gente lembrar do Adriano, né, que naquela época foi muito importante para o Muricy, mas depois acabou sumindo aí no grande centro do futebol brasileiro. Esperava muito dele, inclusive, falava-se até que se podia ser seleção brasileira, que era um jogador para a Europa, que era um volante que na época era o cão de guarda, né, que todo mundo gostava de ter um volante desse tipo. O Arouca, acho que foi no Santos a última grande fase do Arouca, mas os dois não dá para tirar do time. O Elano com aquela função parecida que ele teve na Copa do Mundo, né, com sendo o terceiro homem de meio campo ali, nem tanto um ponta, mas também nem tanto um meio amador. E é o Ganso, o Neymar não dá para tirar, o Zelov eu tiraria fácil, mas não dá porque não tem outra característica. É Paulo Henrique Ganso no lugar e colocaria o Messi, não tem muito o que fazer. O Lionel Messi, o Ganso tinha muita liberdade, foi um dos pontos altos do Muricy, dele armar esse meio campo com 3 meio-campistas, era justamente para dar um espaço para o Paulo Henrique Ganso poder flutuar por onde ele quisesse, e o Messi tendo essa liberdade, a gente já sabe o que ele é capaz de fazer.
Então é Lionel Messi no lugar do Paulo Henrique Ganso. Esse time do Santos é um time que marcou muito, né? Que formou um time com muitos jogadores da base. Foi um time que é legal lembrar que o Muricy não tá desde o começo de 2011, né? Tava com o Adilson Batista. O Adilson Batista não tava fazendo o time render da forma que mais esperava. O Santos chegou a ser ameaçado de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Aí foi quando o Muricy entrou e arrumou a casa. Uma das coisas que ele ajustou foi a entrada do Adriano e deixou um time mais forte na marcação, que era o defeito daquela equipe. E teve o crescimento de alguns jogadores, como o Danilo, por exemplo. O Elano seguiu jogando muito bem. Aquela temporada de 2011 foi um ano muito bom para o Elano. Eu acho que foi o último grande ano do Elano como jogador. Assim. Foi, dos últimos anos, assim, foi o melhor dele. E, assim, do time mais fraco, e que eu acho que todo mundo queria tirar do time era o Zelov. Só que, como o Alexander falou, nenhum dos jogadores, né, o Messi ou o Cristiano Ronaldo, tem como origem e gostam, né, de fazer frequentemente aquela função que ele faria, que ele fez, no caso. E acaba sendo que eu tenho que tirar o Ganso. Gostava muito do Ganso na época, mas ele jogou muito mais em 2010, antes da lesão. Depois, esse ano de 2011, ele sofreu muito, tanto é que ele perdeu grande parte da Libertadores. Grande parte da Libertadores o Alan Patrick jogou. Então, para o lugar do Ganso, eu coloco o Messi no lugar do Ganso. E aí, galera, querem comentar mais alguma coisa sobre essa disputa deles no Santos? Eu tenho... deixa eu ver o que eu ia falar que eu acabei esquecendo. O Zelov, pra quem não acompanhou, ele errou muito gol naquela final, meu Deus. São uns gols que não podia errar, debaixo da trave, né? Mas eu acho que o ponto alto daquela final, assim, um cara crucial para aquela final, às vezes não muito valorizado como o ídolo que deveria ser, assim como a gente falou de Josué no último programa, o Mineiro deveria ser mais valorizado. Assim, o Mineiro, ele tem uma grande marca pelo São Paulo, feito gol. Mas antes disso, ele era, tipo, e aí, tinha acabado de chegar e tal. Quando fez aquele gol, virou ídolo. Arouca fez uma jogadaça assim, maravilhosa contra o Peñarol. E carrega, dribla, dá um passe pro Ganso. O Ganso devolve de calcanhar, é uma obra de arte aquilo ali também. E aí o Arouca ainda passa por mais, se não me engano, 2 e toca pro Neymar fazer o gol. Assim, o Arouca foi um ponto-chave e todos os times que ele jogou deram certo, né? Foram Fluminense, o Fluminense, foi o Santos, foi o Palmeiras. Só o São Paulo que não sabe aproveitar um monte de jogador, né? Em relação ao Arouca, eu concordo mesmo. Acho que foi muito importante para a equipe e poucos lembram, né? É claro que quem vivenciou aquele título, quem torce pro Santos tem um carinho muito grande pelo Arouca, mas no geral, assim, as pessoas, né, sempre lembram do Neymar, do Elano, do Ganso, e não lembra muito do Arouca, sendo que nessa final ele jogou muito. Tanto é que o primeiro gol, como o Eric falou, ele fez a jogada com o Ganso, pro Neymar fazer o gol, deu assistência pro Neymar. Então, é um jogador que sim, merece ser ressaltado nesse elenco do Santos. Outro jogador que eu quero destacar também é o Danilo, que na época surgiu do nada, assim, veio do América Mineiro e já chegou no Santos jogando, seja como o terceiro homem do meio campo, seja como lateral, assim, foi uma passagem meteórica que ele teve pelo Santos, ficou apenas 1 ano, mas foi uma passagem, assim, de um alto nível que dificilmente eu vi o Danilo jogar mal no Santos. E quando ele saiu aqui do Brasil, eu falei, tá lá, vai disputar, vai pra Europa, vai pro Porto, daqui a pouco vai pra Real Madrid, como foi, vai pra Juventus, como também foi, vai pra outros grandes times e vai arrebentar. E vai ser o próximo lateral aí, vai ser 3, 4 Copas do Mundo aí fácil na carreira. E a gente vê que o Danilo não conseguiu essa ascensão, né, na Europa, apesar de foi muito bem no Porto, mas desde do Real Madrid não conseguiu se firmar, na Juventus também não consegue se firmar, no Manchester City também não conseguiu se firmar. Então é interessante de um jogador que teve uma ascensão muito rápida, que até hoje é dada chances a ele mostrar o seu melhor futebol, mas infelizmente ele ainda não conseguiu desempenhar bom papel, tanto na seleção brasileira, frequentemente convocado, mas ainda a gente espera muito do Danilo que a gente viu
no Santos e até no Porto, mas que até hoje a gente não conseguiu ver a evolução dele como jogador. E ele jogou nas Libertadores, ele jogou tanto de volante quanto de lateral, né? Ele foi bem nas duas funções, então ele foi muito fundamental para a equipe do Santos. Não, eu acho que só para finalizar, eu ia falar que aquele time do Santos, ele tinha... era um time de guarda bem forte, que a gente já falou que era o Adriano. Laterais muito bons, tanto o Danilo quanto o Léo, quanto o Alexandre, quando entrava também não deixava a peteca cair. Zagueiros não muito técnicos, mas todos muito firmes, né? Durval, Edu Dracena, Bruno Rodrigo, Pará, o lateral direito também, quando entrava bem, né? Então tinham jogadores pontuais, né? Tinha um Michael Leite que às vezes entrava bem, com velocidade, por aí vai. Era um time amarradinho, não era nenhum time espetacular, mas era um time amarradinho, certinho. Alguns destaques individuais que faziam a diferença, como Neymar, Ganso, algumas vezes Arouca. Danilo foi muito bem na final também, né? Inclusive marcando o segundo gol, que talvez seja o gol da vitória, né? Foi um time que marcou uma época também, assim como a maioria que a gente já falou. Eu não vejo, um timaço. Assim como era um timaço o time do Corinthians que ganhou em 2012, ou não era um timaço, deixa eu ver... Eu acho que são esses dois que eu não acho que são timaços. Eu não acho timaço também o time do Grêmio 2017. É um bom time, mas não é um timaço, né, não. Bem, Galera, antes de encerrar, eu queria só a última discussão aqui, que eu acho que vai ser interessante. Se vocês fossem o Tite, qual dos dois vocês queriam na seleção brasileira? Cristiano Ronaldo ou Messi? Depende, analisando o estilo de jogo, tendo a nossa linha de raciocínio, ou só escolhe um por escolher? Não, eu quero dentro da linha de raciocínio de vocês. Qual deles você acha que seria mais importante, seria mais essencial para a seleção brasileira ali para auxiliar o Neymar e tudo mais, essa responsabilidade de carregar, né, entre aspas, o peso de uma nação pentacampeã e tudo mais? Eu acho que não vai concordar que o Cristiano Ronaldo tem muito mais peso numa seleção do que o Messi. O Messi, por mais que tenha chegado na Copa do Mundo, tenha ganhado uma Olimpíada, mas vices não contam, títulos de base também não contam tanto. Assim, o Cristiano Ronaldo tem um título de muita expressão, que é uma Euro. Euro talvez seja o campeonato mais difícil de seleções depois da Copa do Mundo, se não for mais difícil do que a Copa do Mundo, porque o nível técnico que você tem numa Euro, talvez você não tenha numa Copa do Mundo, com alguns times da América do Norte, alguns times dos Estados Unidos, alguns times de Caribe, alguns times da África, alguns times da Ásia, que baixa um pouco o sarrafo de nível técnico, né? Eu acho que Cristiano Ronaldo, para mim, sem dúvida, uma questão de seleção, ele tem um peso muito maior de levar um time nas costas, ser o maior jogador da história do seu país, pegar a gana que veste a camisa de seleção, sabe, de ter muita vontade e de levar o time com você, né? Coisa que a gente não vê o Messi. Tipo, o Messi perdendo baixa a cabeça, sabe? Coisa que o Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo, ele levanta a cabeça, fala, vamos! Acho que é um cara que motiva os colegas, motiva a torcida, um cara muito pra frente. Eu escolheria, se eu fosse Tite, convocaria o Cristiano Ronaldo. É bem interessante essa questão, porque, como eu já disse, eu acho o Messi melhor jogador. Se você me perguntar por um esquema tático, por um funcionamento ali de jogo, único e exclusivamente campo, eu vou falar Lionel Messi. Mas numa Copa do Mundo tem N questões. Tem, como o Eric falou, a questão de liderança, que o Cristiano Ronaldo já mostrou que ele é o líder nato, que ele nasceu assim, ele tem uma fome por vencer, por ganhar, que é algo impressionante. Não que o Messi não queira ganhar, é óbvio que ele quer ganhar e ele entra em campo sempre para ganhar. Mas essa vontade que o Cristiano Ronaldo tem, ele contagia as outras pessoas. Os outros jogadores admiram o Messi e falam, olha, que genial. Mas no Cristiano Ronaldo você admira. Você, além de admirar, você fala, pô, eu quero estar igual a esse cara. Com 35 anos, depois da pandemia que a gente tá vivendo, e na volta aos treinos lá da Juventus, você ouve declarações do fisioterapeuta falando que ele voltou melhor do que ele foi. Ele voltou fisicamente melhor do que ele tinha saído antes da pandemia. Você vê o Bonucci falando que parece que o Cristiano Ronaldo voltou em melhor forma.
o Delight falando que ele com 20 anos olha pro Cristiano Ronaldo com 35, com tudo que já ganhou, correndo que nem um garoto de 18 anos querendo mostrar serviço, e querendo ou não, você olha pro Cristiano Ronaldo com 35 anos, com 5 bolas de ouro, fala, pô, eu não vou correr, sendo que o cara tá correndo aí adoidado. Então acho que por todas essas questões, por toda essa fome, por essa questão de liderança, sendo que na técnica, por bola, eu também vou ter um ganho absurdo, né? Não é só a questão do Cristiano Ronaldo na mentalidade, em si, também em bola, em campo, em decisivo, como ele é. Então eu também vou ter essa questão de bola, vou ter essa questão vitoriosa dentro de campo, vou ter uma qualidade técnica que é fora do comum, e também vou ter todas essas questões de liderança. Então, se hoje a FIFA chegasse e falasse para mim, que sou treinador da seleção brasileira, escolhe um dos dois que vai defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo, eu escolho o Cristiano Ronaldo por todas essas questões, pelo Brasil tá tão dependente assim de um ídolo que represente tanto, que respeite a camisa da seleção brasileira, que por todas essas questões que muita gente tenta buscar no Neymar, mas ele não se ajuda, então, acabam cobrando demais também do Neymar, mais do que deveriam, mas ele também não se ajuda. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Bem, entre os dois também, se eu fosse o Tite, eu escolheria o Cristiano Ronaldo. Acho que a liderança que ele tem na seleção de Portugal seria muito importante aqui no Brasil, que eu acho que é o que falta. O Neymar pode ser um líder técnico, mas acho que um líder de presença, que nem o Cristiano Ronaldo é no Portugal. O Cristiano Ronaldo também é um líder técnico, mas em questão de ali no vestiário e tudo mais, o Cristiano Ronaldo seria essencial. E além do poder todo técnico, ele repartiria essa responsabilidade com o Neymar. Eu acho que tendo um aliado como o Cristiano Ronaldo, que tem 5 bolas de ouro e entre outras conquistas importantes, ajudaria ao Neymar a querer crescer ainda mais. Então, faria muito bem, no geral, para todos. Lógico que ter o Messi também na seleção seria essencial, mas o Cristiano Ronaldo, acho que por tudo e pela liderança que ele já demonstrou várias vezes em Portugal, um vídeo que eu nunca vou esquecer é aquele na hora da cobrança de pênaltis, numa fase da Euro, que se eu não me engano é as quartas ou as oitavas, acho que as oitavas de finais contra a Polônia, em que o João Moutinho não quer bater o pênalti por conta que ele errou pênalti numa Euro anterior, e o Cristiano vai e chama a responsabilidade, chama ele pro campo, assim, você vai bater, você vai acertar. Vai bater, tu bate bem. Bate bem, vai bater sim. E tudo mais. Errar, errou, isso mesmo. Ele falou, incentivou, o cara foi, e tipo, pô, imagina assim, o Cristiano falar pra você, que nem o Eric falou, que ele vai bater, que se errar, errou, acertar, acertou, o cara vai com outra cabeça, então isso é muito essencial. Isso que ele tem, acho que atualmente, assim, dos craques que jogam ali na frente, ninguém tem. Eu acho que assim, o Cristiano Ronaldo ele tem um espírito de liderança, uma capitania. Ele é um capitão, assim, como não vê com tanta frequência. O que não tem, por exemplo, Puyol é um capitão desse tipo, Rogério Ceni é um capitão desse tipo, Cafu era um capitão desse tipo, Gerrard, são capitães que impõem respeito só de estar ali, entendeu? Então, assim, é um cara que... E eu não tô falando de tática nem de qualidade, tá? Porque Messi, lógico, Messi em campo impõe respeito. Tô falando de qualidade, de liderança. Né? Então, nesse quesito, eu acho que o Cristiano Ronaldo também tem um peso sobre o Messi. E eu acho que é isso. Acho que temos um campeão. Sim, o Cristiano Ronaldo venceu aí a disputa. Além dele ter ganhado esse bônus da seleção brasileira aí, ele venceu por 6-4 no final, no programa, nessa segunda parte. O Messi ganhou de 3-2, na primeira parte o Cristiano Ronaldo venceu por 4-1, então o Cristiano Ronaldo venceu por 6-4, e claro, galera, para deixar claro que o Cristiano Ronaldo venceu porque ele se encaixou naquele time, a gente tomou alguns critérios, mas não significa também que o Cristiano Ronaldo seja melhor, não é porque a gente colocou o Messi em determinado time, significa que ele seja melhor que o Cristiano Ronaldo, nem nada, é só simplesmente uma suposição e qual deles fica melhor naquela equipe. Galera, vocês que estão aqui desde o começo, que assistiram a primeira parte e tudo mais, para quem assistiu, assista lá, que ficou muito legal. Queria agradecer a todos, queria agradecer aos meus parceiros aí, espero que tenham gostado.
Eric e Alexander, sempre que quiserem, estão completamente convidados para esse quadro. E muito obrigado. Não sei se o Eric quer dar uma despedida para vocês aí, mas agradeço desde já. É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez pelo convite do Leonardo Pinheiro. Queria dizer que achei muito fantástico o programa, né? Espero ser convidado mais vezes, adorei a parte desse programa. E, cara, estou aberto a novos times, novos jogadores. E vamos pegar pesado, que é difícil esse mesmo. O Ronaldo ganhou ali as trocas que a gente fez e tal, mas acho que foi bastante equilibrado. E acho que foi muito bom. Então, é isso. Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, galera. Foi isso. O Alexander, infelizmente, teve um problema com a conexão na internet dele, mas ele pediu para se despedir por ele. Muito obrigado a todos que assistiram aí, que ouviram, né, o nosso podcast. E até o próximo programa. Valeu!